Quando a gente pensa aqui na religião divina no corpo como uma concessão de Deus, como um empréstimo de Deus, então a gente não tem uma relação mágica com o corpo. Existem muitos relatos espirituais a esse respeito, inclusive eu gostaria de citar especificamente aqueles que estão no livro Memórias de um Suicida, de autoria de Camilo Cândido Botelho, na psicografia da irmã Ivone do Amaral Pereira, que o irmão Paiva, presidente e pregador da religião divina, transformou numa radionovela para democratizar o acesso a esse conteúdo. Todo mundo pode se informar, pode mandar uma mensagem por direct aqui no nosso Instagram e a gente passa os dados para você acompanhar a radionovela. Então a gente faz um planejamento da vida que a gente vai ter aqui na Terra, né? Dos compromissos espirituais que a gente precisa viver para dar os próximos passos na nossa evolução. Esse compromisso inclui o planejamento do corpo que nós vamos utilizar. O Memórias de um Suicida é tão específico que eles descrevem, inclusive, nesse espaço, né, que é um espaço de planejamento da reencarnação, que aquelas pessoas que estão planejando a sua próxima vida, elas olham, elas recebem, né, uma espécie de protótipo do corpo que elas receberam na vida anterior. Uma simulação do corpo que elas entregaram quando elas morreram, quais eram as condições físicas em que o corpo estava. E isso é base para o planejamento dos próximos compromissos, né? Então, inclusive, se a gente abusou do próprio corpo, criou restrições, né, para esse corpo funcionar bem, a gente precisa aprender a valorizar esse corpo, né? Então, a gente estabelece determinadas características para a nossa vida, não só características físicas, mas também sociais, também na escolha da cultura na qual a gente vai viver, né? Para quê? Não para a gente viver aprisionado a um sofrimento do passado, mas para a gente dar o próximo passo, diante dos impedimentos sociais, culturais, materiais, dizer não, eu não vou me desesperar, eu vou preservar esse corpo que eu recebi de Deus para viver a minha missão espiritual nesse período aqui na Terra, né? E isso é muito importante da gente conhecer, né? Entender que o corpo, ele é um aliado na nossa evolução, ele não é um inimigo. Embora a nossa sociedade tenha feito a gente detestar o corpo de muitas e muitas formas, né? E ele é essa bênção dos céus, né? É uma chance de misericórdia da gente renascer neste mundo. Quando a gente faz o planejamento do corpo, a gente planeja as características específicas que esse corpo terá. E isso obedece a critérios de aprendizado. Que tipo de aprendizado eu tenho que ter, né? Então, a primeira reflexão, quando a gente vai fazer qualquer intervenção no nosso corpo, precisa ser: como essa intervenção vai me ajudar a cumprir melhor a minha missão espiritual? Como essa minha decisão com o meu corpo vai me ajudar a ser um espírito melhor? Porque essa é a única coisa que realmente vai fazer sentido quando a gente chegar no mundo espiritual. Tudo mais é acessório, é modismo. Hoje é super importante, amanhã não faz sentido nenhum, né? Então essa é uma primeira reflexão, né, que ajuda a gente a olhar para as pressões estéticas, inclusive, e pensar, não, peraí, tudo isso está sendo propagandeado como ideal para quem? Isso tá me aproximando de ser mais eu mesma? Porque geralmente, gente, está só aproximando a gente de ser menos a gente mesmo. E muito mais essa coisa, né, artificial, estranha, padronizada, né? O irmão Paiva aqui no livro Somos Todos Profetas, eu sou apaixonada por esse livro, ele é o meu preferido da coleção, O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Na página 76 faz o seguinte questionamento, eu acho que eu proponho que a gente se pergunte isso sempre, gente. Quais são os direitos da vestimenta, entre aspas, o corpo? Então ele está chamando o corpo de vestimenta, né? E muitas vezes a gente está vivendo em função da vestimenta, né? A gente gasta a maior parte das nossas horas em torno do exterior, né? Do corpo, daquilo que transporta a nossa alma. A alma é o que a gente realmente é, né? Então, quais os direitos da vestimenta, entre aspas, o corpo? Nunca maiores do que os deveres do cidadão celeste chamado espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. E ele sim, o espírito, é que ressurgirá no juízo final, ou seja, né, nos tempos de avaliação espiritual, porque inclusive ele explica isso nessa mesma coleção, né, juízo final não é só um dia lá no final de uma grande etapa evolutiva de todos os seres humanos. A gente enfrenta o juízo final muitas vezes na vida. Às vezes chega uma doença que mostra pra gente que a gente não está cuidando do nosso corpo, que a gente não está se alimentando com o critério certo, né? Que a gente tá com a dieta daqui, com a dieta dali, né? A pressão é essa ou aquela, é difícil pra caramba de lidar com tudo isso, né? Claro. Mas assim,
Nem sempre o nosso critério está sendo como cuidar, preservar esse corpo para ter a melhor experiência espiritual possível, né? E aí, às vezes é a doença que vem, né? Vem uma sequela de alguma coisa, vem uma situação que fala, e aí? Né? É isso mesmo que você quer para sua vida? Aí a gente também tem o juízo final, digamos, final de uma vida, né? Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, e isso está posto nessa narrativa, né, de Memórias de um Suicida, com muita clareza, a gente vai se avaliar, sabe? Ninguém vai vir e falar, você cometeu isso, você fez aquilo outro. Não, os relatos espirituais são muito honestos com a gente. É a nossa consciência. E a gente vai saber, né? A gente vai saber se a gente fez as escolhas com os motivos dos quais a gente se orgulha, né? Ou não, né? Se a gente fez escolhas porque estava todo mundo fazendo e no final a gente se perdeu da gente, né? Então é para isso que ele está nos chamando, para a responsabilidade dos deveres do cidadão celeste, chamado espírito, a gente se lembrar de que a gente é espírito enquanto a gente está vivendo na matéria, né?